Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui outra vez gravando esse vídeo para chegar até os irmãos. Mais uma palavra que eu tenho para direcionar a vocês. Que vocês estejam bem, que vocês estejam debaixo da graça do nosso Deus e o que o Senhor possa estar sustentando vocês e auxiliando durante esse período de reclusão, onde a igreja local ela não se pode reunir no templo, mas nas casas cada um de nós está fazendo o seu culto, suas leituras, suas orações, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelo nosso país, pelos governantes, pelos cientistas, pelos médicos, para que todos eles sejam sábios naquilo que está fazendo. Esta noite eu quero estar falando com vocês, até porque também estamos vivendo a Semana Santa. Então eu quero lembrá-los mais uma vez do que Jesus Cristo realizou por nós, o que Deus fez por nós, para não estarmos trazendo os elementos e os símbolos pagãos para esse dia denominado Semana Santa, ressurreição de Jesus Cristo. As pessoas às vezes confundem, as pessoas às vezes elas misturam, e não pode haver uma mistura, não pode haver uma mistura entre os símbolos pagãos com esse ato extraordinário que Deus realizou por amor ao levar Jesus Cristo viver nessa terra, uma terra maldita, e passar algum tempo aqui, Jesus Cristo ser crucificado da forma que foi e ressuscitou. Então nós não podemos deixar que os elementos do paganismo ofusquem esse ato extraordinário de Deus. Nos elementos, quero citar alguns, como ovo de chocolate, coelho, peixe da Semana Santa, todos esses elementos e outros mais que existem que envolvem esses dias. Nada disso deve ser importante ao ponto de ofuscar a grandeza do ato, da ação, da promessa de Deus em enviar Jesus Cristo à cruz do Calvário e ressuscitá-lo. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, um texto também muito lido por todos nós, e o texto fala de algo e de lembrança. O apóstolo escreve relatando algo que diz para as pessoas se lembrarem das palavras de Jesus Cristo. Então eu quero, através desse vídeo, está lembrando você um pouco das palavras de Jesus Cristo a respeito da sua ressurreição. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo de 1 a 8, eu quero ler todos os 8 versículos, mas eu vou me centrar em apenas 2 versículos, até por causa do tempo que eu tenho para falar com vocês. E diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores.
seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus Cristo. Eu quero trazer à sua memória também as palavras de Jesus. Quero trazer à sua memória também esse ato maravilhoso, extraordinário, único, realizado pelo Senhor, quando Jesus Cristo é ressuscitado. E você lembra da primeira vez que alguém pregou a palavra para você? Você se lembra do dia da sua conversão? E foi Deus que converteu você. Você se lembra de quantas Páscoas você já comemorou durante todos esses anos de vida? Você se lembra que um dia você era escravo de Satanás? Você se lembra qual foi a música que mais tocou a sua vida quando você passou a ser um adorador do Senhor? Qual foi essa música? Você se lembra dela? Você se lembra da primeira vez que você fez uma leitura bíblica? Você se lembra qual foi o texto, qual foi o livro que você leu? Você se lembra da primeira mensagem que você ouviu quando você entrou numa igreja? Uma igreja que adora o Senhor verdadeiramente? Você se lembra dessa primeira mensagem? Porque a partir do momento em que você foi convertido por Jesus Cristo, essas lembranças, elas vão estarem aí. Vez por outras, nós vamos até a nossa mente, fazemos um esforço, nos lembramos de coisas que aconteceram no passado. Algumas coisas ruins, algumas coisas boas. Então a lembrança, ela faz parte da vida do ser humano. Nós vamos nos lembrar deste momento que nós estamos passando lá no futuro. E talvez muito de nós vamos nos lembrar não totalmente dos detalhes, mas vamos nos lembrar de que aconteceu num período um vírus que assolou a humanidade. Muitos outros vírus, muitas outras pragas já vieram sobre o mundo e muitos de nós não lembramos delas, nem sabemos que elas existiram. Só vamos descobrir quando vamos a um livro, uma biblioteca, ou quando vamos num site e lá pesquisamos, e aí vamos saber que em determinado lugar aconteceu uma tragédia, houve uma peste que assolou a humanidade, trouxe prejuízo, morreram muitas pessoas. Essas coisas, elas ficam registradas. Então, por isso que eu quero lembrar você de que a única coisa que perdura para sempre e nunca se esquece, e ela não se esquece por conta do ser humano, mas é Deus que faz com que ela não seja esquecida. O ser humano às vezes pode até esquecer, e muitas vezes o ser humano vai morrer, ele não vai viver muitos anos, mas Deus faz questão de lembrar o ser humano que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo está vivo, de que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, de que Jesus Cristo viveu um período na terra para cumprir uma promessa que Deus havia feito. E Jesus Cristo, então, cumpre essa promessa. Essa é a lembrança de hoje. Eu quero lembrar você que Deus fez essa promessa de que Jesus Cristo morreria e Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Por isso eu estou aqui hoje falando a você que vai me ouvir. Por isso você é crente e pertence a uma igreja. Por isso que existe várias pessoas sendo convertidas nesse período. Eu creio nisso, irmãos. Eu acredito que o poder do Espírito Santo, ele pode converter as pessoas. Deus vai fazer isso porque Deus não precisa de nós para agir, para manifestar o seu poder.
Mas eu estou lembrando a você de que Jesus Cristo ressuscitou. Eu estou lembrando você de que você era escravo de Satanás e hoje você é servo de Jesus Cristo. Eu estou lembrando você que no Páscoa não é nada disso do que a sociedade apresenta. Páscoa não é comer peixe e não comer a carne. Páscoa não é comer o ovo ou não comer. Páscoa não é ter dias denominados santos. Eu estou lembrando a você que a Páscoa que nós devemos comemorar é aquela em que Deus se fez com que fosse revelada a nós através das Escrituras. E qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Você lembra? Você sabe qual é o significado da Páscoa? Quando Deus decidiu trazer o povo de Israel de volta para a terra que ele havia prometido, quando ele decidiu tirar do Egito, ele fez algo que simbolizava ali a Páscoa. Jesus Cristo comemorou a Páscoa com seus discípulos. Hoje eu e você comemoramos a Páscoa. Por isso eu digo a você, servo de Jesus, feliz Páscoa. Porque você hoje tem a Páscoa. Hoje você sabe o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje você vive em função da Páscoa. A Páscoa é Jesus Cristo. Você lembra de quando você foi batizado? Quando você aprendeu nas Escrituras e Deus falou com você, Jesus Cristo disse que você deveria ser batizado. Você lembra quando foi isso? Quando aconteceu isso? Então na nossa mente, nosso cérebro está cheio de lembranças boas, lembranças ruins. Mas a minha palavra nesta noite, usando esse texto de Lucas, onde as mulheres foram lá cumprir o ritual que elas faziam, diz o texto que elas foram levar aromas e especiarias, mas quando elas chegaram lá, a pedra do túmulo onde haviam depositado Jesus, essa pedra havia sido removida e o corpo não estava lá. E elas não entraram. O texto diz que apareceu 2 homens perto delas, do lado delas, e perguntou a elas o que elas estavam procurando, quem elas estavam procurando. É por isso que os homens disseram a elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que está vivo? E eles dizem isso a elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eles estão perguntando para elas. Por que eles fazem? Porque logo em seguida eles dizem a elas, vocês não se lembram daquilo que ele ensinou a vocês? Jesus Cristo havia dito e havia ensinado que ele ressuscitaria, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Os profetas haviam dito isso, havia revelado isso, e Jesus Cristo durante o seu período ensinou muito isso. Por isso, os anjos dizem isso a elas, e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele não está aí, ressuscitou. Eles dizem a ela, o vivo não está entre os mortos. E disseram a eles, ele ressuscitou, vocês lembram do que ele disse a vocês? É isso que nós devemos estar nos lembrando hoje, irmãos. Quando nós, no nosso calendário, quando nós se aproximamos dessa data, e quando nós nos deparamos e vivemos essa data, nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus, do que Jesus disse, do que Deus disse e revelou a nós, quando ele inspirou os homens para escrever as Escrituras e deixou aqui o verdadeiro significado da Páscoa. Lembre-se, a Páscoa significa para você e para mim, depois da nossa conversão, liberdade. Nós fomos libertos, assim como o povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, nós fomos libertos da escravidão satânica.
Hoje nós não somos mais escravos de Satanás. Hoje nós somos servos de Jesus Cristo. Por isso, a lembrança ela tem que vir na nossa mente. Nós podemos nos esquecer de comprar os ovos, de comprar o chocolate, de comprar o bacalhau, de se preocupar com tantas outras coisas. Mas nós não podemos nos esquecer de que Jesus Cristo ressuscitou para que nós venhamos a ter vida. E ele diz isso. Se nós lermos também uma outra passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá, terá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, 25 e 26. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu tenho que lembrar de que Jesus Cristo fez algo, Jesus Cristo anunciou algo, Jesus Cristo pregou o Evangelho e o próprio Senhor Jesus Cristo se fez o cordeiro para ser sacrificado, e Jesus Cristo ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida nele. Então ele disse que nós precisamos crer. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu e você só temos vida por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, eu não tenho que me preocupar com outras coisas relacionadas à Páscoa, mas eu tenho que me preocupar em adorar ao Senhor, em glorificar o Senhor, em exaltar o Senhor, de se lembrar sempre dessa data. Uma data que foi colocada no calendário para ofuscar esse ato extraordinário, mas eu e você que somos crentes não devemos deixar que esse ato maravilhoso da parte do Senhor não venha a ser ofuscado pelos símbolos pagãos. Jesus Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, e ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, se nós morremos nesse período da pandemia, nós vamos ressuscitar, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Se muitos crentes vierem a morrer nesse período, nós devemos confiar em Deus, porque Ele vai nos ressuscitar, porque nós estamos morrendo em Cristo Jesus, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. É isso que os homens estavam dizendo para aquelas mulheres. Vocês não se lembram? Se esqueceram? Não lembra? Ele não está aqui e ele ressuscitou como ele havia dito. Ele diz que ressuscitaria no terceiro dia. E aí ele diz mais, vamos ler outra vez, ele diz, lembra-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário, ele disse, é necessário que eu passe por isso, é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja humilhado, que eu seja, que os zombadores façam isso comigo, se escarneçam de mim, que me coloque nessa posição de condenado, de posição de um marginal, sendo condenado entre dois marginais. É necessário, porque isso foi prometido por Deus, que isso aconteceria. Ainda que eu estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Isso aconteceu, irmãos, para que ele ressuscitasse e que eu e você, a partir do momento da nossa conversão, pudéssemos ter vida nele e também sermos ressuscitados por Jesus Cristo quando ele vier a restaurar a ordem natural dessa terra maldita. E ele diz, então se lembraram das palavras de Jesus. Depois que os anjos, os homens disseram a elas isso, aí elas se lembraram, porque eles estão dizendo aqui, Lucas registrou, então se lembraram das palavras de Jesus. Aí elas se lembraram das palavras de Jesus. Jesus havia dito que voltaria, que ressuscitaria, para que a palavra, para que a promessa de Deus fosse cumprida. Lembre-se, irmãos, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se que você foi convertido por Jesus Cristo para ser salvo por Ele, para ser ressuscitado por Ele.
Páscoa é libertação. Você é livre em Jesus. Isso é Páscoa. Isso é o verdadeiro significado da Páscoa. O cordeiro sendo sacrificado, tipificando a ovelha, e ressuscita para salvar aqueles que creem na palavra dele. Podemos até nos esquecermos desse vírus, e muita gente vai se esquecer. No entanto, nós devemos nos lembrar do que Deus sempre fez por nós. Hoje comemora a Páscoa, porque Jesus ressuscitou. Então comemore a Páscoa, porque Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a verdadeira Páscoa, a ressurreição de Jesus. E você tem Jesus Cristo no seu coração. Esteja feliz. A Páscoa, nós devemos comemorar a Páscoa todos os dias, porque todos os dias Jesus Cristo habita no nosso coração. Então eu digo que você tenha todos os dias de felicidade, de Páscoa, de comemoração de Páscoa, todos os dias na sua vida, porque Cristo ressuscitou e Ele habita em nós. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é vida, e é vida eterna para aqueles que creram nele. E eu acredito que muitos creram e muitos vão crer ainda. A esses que ainda crerão, vão aprender, vão conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Mas nós que já conhecemos, devemos glorificar a Deus constantemente e agradecer constantemente a Ele por tudo que Ele tem feito e realizado na nossa vida. Mais uma vez eu quero suplicar a você, amado, não deixe que os elementos do paganismo ofusquem esse ato maravilhoso do Senhor de ressuscitar o Senhor Jesus Cristo para ser Senhor da nossa vida. Somos livres. Páscoa significa liberdade. Por isso Jesus Cristo comemorou a Páscoa com seus discípulos, porque estava se lembrando do ato extraordinário que Deus havia feito lá no Egito, libertando o povo da escravidão. Você foi liberto por Jesus Cristo. Você que vai me ouvir, se não é crente, você pode ser liberto pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso crer nele para poder entender o verdadeiro significado da Páscoa. Que eu creia que Jesus Cristo é a vida e é a ressurreição. Que eu creia que Ele é Senhor. Que eu creia que Ele é soberano, que Ele é eterno. E que eu creia que eu vou ser ressuscitado. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, nos ensina, as Escrituras nos ensina isso, nós devemos crer nisso. Ainda que eu morra, eu serei ressuscitado em Cristo Jesus. Por isso eu preciso crer para ser ressuscitado por Jesus Cristo. Eu preciso crer nisso. Ao crer nisso, irmãos, nós vivemos esse mundo e esses momentos de forma diferente. Nós vamos conseguir passar por esse momento. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer que a ressurreição de Jesus Cristo foi um ato extraordinário e ela sobressai acima de qualquer coisa e acima de qualquer elemento que possa existir, que o paganismo queira infiltrar ou trazer para diminuir esse ato extraordinário de Deus. Que eu possa me lembrar disso, que eu seja um imitador de Jesus Cristo, que eu seja fiel a Ele, que eu seja temente e que eu aguarde com a esperança depositada nele, de que Ele vai voltar e de que essas aflições passarão e de que eu serei ressuscitado para a glória do Senhor. E que eu faça, enquanto estiver vivendo nessa terra, que eu faça com que as palavras de Jesus Cristo cheguem a outros corações, porque eles dizem, os anjos, os homens disseram às mulheres assim, os homens lhe disseram, porque vocês estão procurando entre mortos aquele que vive, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse. Lembre-se do que lhes disse, lembre-se das palavras de Jesus Cristo,
que eu faça com que as outras pessoas possam crer nas palavras de Jesus Cristo. É meu dever, como servo, como pessoa que foi liberta por Jesus Cristo da escravidão, como pessoa que hoje sabe o verdadeiro significado da Páscoa. Irmãos, devemos comemorar a Páscoa, e eu já disse isso a você, membro da Igreja Batista El Shaddai, todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias para nós é dia de Páscoa. Lembrar da nossa libertação, lembrar que Jesus Cristo nos converteu e hoje nós somos súditos de Jesus. Éramos inimigos de Deus, escravos do demônio, mas um dia Deus decidiu nos converter e Ele fez isso para a glória dEle. Por isso hoje nós também compreendemos as palavras de Jesus. Por isso hoje nós acreditamos que Jesus Cristo vivo está, porque foi assim que Deus disse que seria, que Ele ressuscitaria. Como homem Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e como Deus Ele está reinando neste mundo, neste planeta, no meu coração, na minha vida, e vai reinar para sempre, porque Ele é Deus. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Irmãos, não vamos deixar que essas coisas insignificantes, essas coisas que não têm valor, ofusquem a ressurreição de Jesus Cristo, ofusquem esse ato de amor de Deus para com as pessoas, para com aquelas pessoas que creem nele, e é Deus que vai fazer com que as pessoas venham crer nele, porque é Deus que coloca fé no nosso coração. E Deus vai fazer isso, essa é a nossa oração, devemos pedir isso a Deus. Deus, coloque a fé no coração de mais pessoas, para que elas também possam ser libertas de tudo isso que o paganismo envolve nessa data, para que as pessoas possam entender o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Jesus. Eu falo em nome de Jesus Cristo a você, tenha paz. E a paz é Jesus. Que o Senhor possa continuar com você, sustentando você durante esse período. E que em breve isso vai passar. E nós vamos contemplar e exaltar o nosso Deus para sempre, enquanto estivermos aqui. Mas se Ele nos levar, saiba que é para a glória do nome dEle. Tudo é para a glória dEle. Que nós possamos viver na dependência do Senhor, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ensinar às pessoas o verdadeiro significado da Páscoa. Eu desejo a você, crente, eu desejo a você que foi convertido por Jesus Cristo, eu desejo a você que é templo do Espírito Santo, uma feliz Páscoa. Deus seja louvado.